Convido a igreja a abrir novamente no livro dos Salmos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Só que agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 127. Salmos número 127. Faremos toda a leitura do Salmo do verso 1 ao verso 5 para a meditação nossa nesta noite. Salmo de número 127, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra lida e cremos que é o Teu Santo Espírito que fala conosco, Pai. Por isso, conduza, Senhor Deus, nosso coração, nossa mente, para estarmos atentos ao que o Senhor tem a falar conosco. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de dar um tema para a nossa meditação da noite, começar com uma pergunta, a partir da leitura que nós fizemos. O que você pode fazer para garantir a sua segurança? O que você pode fazer para garantir a sua saúde? Ou ainda, o que você pode fazer para garantir o seu emprego? O que você pode fazer para garantir uma vida longa e, portanto, chegar até a velhice? Ou ainda, o que você pode fazer para que as intempéries, a força da natureza, não atinja a sua vida, da sua família, do seu lar? Existe algo que nós possamos fazer contra a força da natureza? Existe algo que está na nossa mão que garanta qualquer coisa que aflige o nosso coração? Saúde, sustento, segurança, vida longa, próspera. Se não existe nenhuma garantia que você possa apresentar para si ou apresentar para mim, é porque nós não temos essa garantia. Não há garantia alguma de nada relacionado ao porvir. Ao instante seguinte, ao segundo seguinte da nossa vida, não há nada que nós possamos garantir, que está no poder das nossas mãos o fazer e o determinar e o estabelecer. Quando nós olhamos para o Salmo 127, ele vai nos confrontar exatamente com essas garantias. E se há então algum tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, se é que eu posso resumir em um único tema, eu resumiria em uma palavra, na verdade. O Salmo 127, ele vai falar conosco de dependência. Se nós não temos garantia alguma do que vai acontecer, é porque nós estamos sempre na dependência de algo. Alguns acreditam na dependência de uma energia, de uma força além do natural, do físico, do material. Mas o salmista nos faz olhar para uma dependência que vai certeira, que vai garantir qualquer coisa do que eu perguntei aqui, que é a dependência de Deus, única e exclusivamente de Deus. Eu gostaria de refletir com os irmãos, pensar nos versículos, agora de forma um pouco mais detalhada sobre essa dependência que nós temos de Deus.
ou que devemos ter de Deus, e como que essa dependência deve ser refletida nas nossas posturas, na nossa convicção, na nossa forma de agir e de pensar. Primeiramente, o verso 120, do capítulo 127, verso 1, e eu vou dividir esse verso 1 em duas partes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É até redundante tentar explicar o que o próprio salmista está falando aqui, porque é muito direto. Se você se empenha em construir alguma coisa, mas não for o Senhor na condução dessa construção, ou digo mais, se não for o Senhor construindo, de que adianta essa construção? Em vão trabalham os que a edificam. Portanto, não há finalidade. Isso vai ser um trabalho que me lembra a palavra de Salomão como vaidade, que passa e simplesmente passa. Não existe nada consistente nisso. Se você constrói, se dedica e pensa, todos nós aqui sabemos o serviço que é construir, o que é o serviço de um pedreiro, por exemplo. O quanto que ele se desgasta fisicamente para construir, para colocar uma edificação de pé. A palavra de Deus, o salmista está falando, olha, é vão esse trabalho. E nós podemos pensar em vários motivos para isso. Pode acontecer qualquer coisa, e tudo isso ruir. Pode ruir e esse trabalho todo ir para o chão. Quem garante que esta construção vai continuar de pé? Nós não temos garantias. Se nós pensarmos até como um engenheiro que vai planejar, vai usar toda a ciência para que uma estrutura permaneça firme, rígida, suporte as forças contrárias ali, e aí a gente pode pensar nos arranha-céus que suportam até terremoto. Se não for o Senhor que estiver à frente, isso pode ruir, porque a força da natureza, que não chega a ser a força de Deus, ela demonstra de tempos em tempos o que ela é capaz, se sobrepondo até mesmo ao que o homem pode planejar. E a pergunta vem: que garantia nós temos na construção da nossa vida, se não for o Senhor construindo a nossa vida? É lógico que o salmista, de forma poética, ele se reflete à casa, né? Mas nós precisamos pensar na nossa vida. Se o Senhor não é o construtor, se o Senhor não é o engenheiro, que garantia nós temos de que a nossa vida ela não está sendo fútil, não está sendo vã, que todo o nosso esforço para segurança, saúde, proteção, confiança, tudo isso não esteja sendo feito de forma inútil? Veja que ele continua, ainda no verso 1, dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí pense no contexto da época do que era a cidade, não como a nossa cidade hoje, onde as fronteiras elas são marcos geográficos de uma linha imaginária, num mapa, que não tem uma marcação devida, mas uma cidade fortificada onde a proteção estava em cercá-la, e não bastasse cercá-la, eu colocava torres para que as pessoas pudessem olhar, e aí é fácil a gente pensar que no escuro da noite, sem nenhuma luz artificial, eu consigo ver no horizonte o mínimo de luz possível. Então, se alguém se aproxima com uma tocha, eu vou ver de longe. Mas o que o Senhor está dizendo, o que o salmista está dizendo é que se não for o Senhor guardar, proteger, de que vale o trabalho do sentinela? Ele pode ver o perigo, ele pode alertar sobre o perigo, todos podem se movimentar contra o perigo, mas se a força contrária for maior do que a resistência que eles podem oferecer, de que vai valer
o sentinela, avisar. De que vai valer o muro proteger? De que vai valer a segurança que nós colocamos na nossa casa? Nós podemos edificar muro, cerca, câmera, sistemas de vigilância, mas de que adianta tudo isso, se não for o Senhor que vai proteger? Eu me lembro de uma coisa bem recente. Todos nós aqui provavelmente já passamos por alguma coisa semelhante. Eu estava em casa, a Lani saiu com o carro e ela deu um toquinho no botão do portão, mas se você dá só um toquinho, ele não ativa, para evitar qualquer aperto, né, esquisito que você faça nele. Você tem que apertar um pouquinho. Ela apertou e saiu com o carro. Depois de uns 40 minutos, eu estava na sala, mas aí eu olhei pela janela, o portão estava aberto. Ou seja, ela pensou que tinha fechado, ela saiu, pensou que tinha fechado, eu pensei que ela tinha fechado, ficou o portão lá aberto uns 40 minutos. Quantas vezes nós já saímos de casa e quando voltamos, a porta estava aberta, janela aberta, portão aberto, tudo aberto, e nada aconteceu? Que garantia nós temos que neste momento a nossa casa, o nosso lar está em segurança e proteção? Nós podemos ir para um extremo e pensar, então eu vou ter que ficar em vigilância extrema. Não, o texto está dizendo que não adianta você se preocupar com isso, porque por mais que você se arme, se proteja ou pense estar se protegendo, use os recursos possíveis, se não for o Senhor guardar o futuro, se não for o Senhor guardar a sua vida, de sua família, de que adianta você ter uma arma em casa? De nada adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, que é o construtor, também tem que ser o Senhor que é o nosso protetor. Mas o verso 1, ele não se limita a falar que o Senhor é o construtor das nossas vidas, o engenheiro que organiza e planeja as nossas vidas. Ele não se limita a falar que o Senhor é o protetor, é aquele que de fato nos dá segurança. Veja que o verso 2 diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Veja que o salmista, parece que ele está mudando o assunto, mas na verdade ele se mantém dentro de uma mesma palavra, que é a dependência. Porque ele está falando o seguinte, semelhante ao que nós vamos ler em todo o Eclesiastes, na reflexão de Salomão sobre a vida, é que você pode labutar, fazer, e a única coisa que você vai colher com isso talvez seja a alegria de fazer um churrasco uma vez na vida. Porque de que vale todos os nossos esforços, se não for o Senhor quem nos dá o sustento? Que garantia nós temos que vamos colher o fruto do nosso trabalho? O Salmo 126, que nós acabamos de ler, dos versos 4 a 6, ele representa muito bem isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb, porque com as lágrimas que nós semearmos, com a tristeza ou com a insegurança, com a falta de perspectiva em meio ao sol que queima o chão, nós estamos plantando, mas na esperança de que é o Senhor que vai dar a chuva e vai fazer com que a terra produza o fruto. E por isso, porque o Senhor nos sustentou numa projeção de fé, então, de expectativa, de esperança, de certeza, eu já posso afirmar agora que nossos lábios vão te louvar com o fruto da terra. Veja que o Salmo 127, ele vai falar a mesma coisa de um modo diferente no verso 2, mas de modo mais
atual, contemporâneo, nós precisamos refletir sobre algumas ideias que vêm e que contradizem a palavra de Deus. O alerta feito pelo presbítero Alex hoje na aula sobre certas filosofias que vêm e parecem com a palavra de Deus, parecem boas, mas elas não estão necessariamente de acordo com a palavra, servem também para algumas coisas quando nós olhamos para o verso 2. Porque existe uma mentalidade no mundo atual de que se você se esforçar, se você se dedicar, se você desgastar-se, você vai colher e você vai ter sucesso. Isso se resume a uma palavra chamada meritocracia. E o que eu digo para você é que o Salmo 127, verso 2, ele destrói qualquer meritocracia. Primeiro porque nós não temos mérito algum. Que mérito há em nós? Olhe para Deus, olhe para si e pense se você tem algum valor diante de Deus. A palavra de Deus já fala que não. Segundo, se nós não temos valor algum naturalmente por nossa condição miserável de pecado, não há nada que nós podemos fazer, mas temos uma cognição, somos semelhantes a Deus, nós temos inteligência, por que então é que eu não posso, com o fruto de tudo aquilo que eu faço, falar que é um mérito meu, ao olhar para aquilo que eu conquisto? Salmo 139 vai nos responder isso, auxiliando o Salmo 127 que nós lemos. Salmo 139, verso 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que o Salmo 139, verso 16 está dizendo? É que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você será, tudo que você terá, já foi dado por Deus, já foi determinado por Deus, já foi estipulado por Deus antes que você fosse alguém. Antes que você fosse uma substância informe, antes que você estivesse no ventre de sua mãe, Deus já determinou tudo sobre a sua vida. Se Deus já determinou tudo sobre a sua vida, que mérito há naquilo que você faz? Isso quer dizer que nós não devemos estudar, não devemos trabalhar? Pelo contrário. O que nós devemos entender é que nós estudamos e o fruto do nosso estudo é porque nós dependemos de Deus. Nós trabalhamos e o fruto do nosso trabalho é porque Deus nos sustenta. A nossa ação é em resposta de gratidão ao Deus que tudo fez, que tudo planejou e que nos deu um propósito de vida. Esta é a condição nossa. Se há algum mérito, portanto, esse mérito não pertence a nós, mas pertence a Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus, a nós, amados por Deus, restaurados pelo sacrifício de Cristo, o que o texto diz? Ele os dá enquanto dorme. E eu me lembro da palavra de Jesus falando sobre as preocupações que afligem a alma. E ele fala: cabe ao seu dia, a cada dia, o seu próprio mal. Por que você está se preocupando com o comer? Lembra lá do pardal? Aquele passarinho que você não dá nada para ele? Deus cuida dele. Você já viu a erva do campo? Uma flor que tem um veludo, que nem Salomão se vestiu com tamanha delicadeza de tecido.
Se Deus cuida da planta e do pardalzinho, Jesus fala: o que Ele vai fazer com você, filho dele? Perceba que é inútil todo o nosso desgaste se não for o Senhor que esteja à frente. Se não for a dependência de Deus, de que vale o nosso esforço? Por fim, o verso 3, 4 e 5, parece de novo que o salmista ele rompe com a estrutura do que estava falando e ele agora apresenta uma nova temática. Porque ele vai falar de filhos. Veja que tanto o verso 3, 4 e 5, ele se refere a filhos. E o que filhos têm a ver com tudo isso? O que os filhos têm a ver com todo esse contexto de dependência de Deus? Bom, primeiro, já está dizendo o verso 3, logo de início, que herança do Senhor são os filhos. E isso, de novo, tem que mudar uma perspectiva que é colocada pela sociedade hoje, onde o filho, a filha, ele passa a ter um valor diferente do que a palavra de Deus estabelece. Muitas vezes nós ouvimos, e tem até estudo que mostra o quanto que você gasta com o seu filho até que ele atinja a fase adulta e comece a trabalhar. Tem estudos econômicos que falam, se você nasceu no Brasil, então se estamos falando na condição do Brasil, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos e tal. Você nasce, cresce, se desenvolve, custa tanto. Com alimentação, com saúde, com tudo que você imaginar, educação, vai ter em média tanto. E aí, filho é sinônimo igual a gasto. Então por que eu não tenho filho? Converse com as famílias hoje, ou melhor, com os casais que iniciam uma família. Por que eles não querem ter filhos? Alguns deles. Porque isso é sinônimo de gasto. Primeiramente, uma das questões apresentadas é gasto. A segunda, preocupação. E aí você vai achando vários motivos para não ter filhos. Aqueles que não querem, então, ir ao radical de não ter filhos, eles vão para um meio termo que fala, não, vou ter um só. E independente da opção do planejamento familiar, o que nós precisamos refletir é quais são os princípios que fazem com que você tome essa decisão. Veja que o verso 3, ele diz que herança do Senhor são os filhos. Eu poderia reescrever isso, talvez para uma melhor compreensão, que nossos filhos, eles são herança do Senhor. O que significa uma herança? Senão aquilo que você adquire de forma até graciosa, sem custo algum para você, porque quem trabalhou não foi você. Você recebeu o fruto do trabalho de alguém, correto? Isso é herança, né? Se você recebe uma casa, alguém comprou uma casa e por direito legal, ou por qualquer coisa assim, ela veio a te pertencer, não é sua, não foi conquistada por você, pelo seu trabalho, você recebe. O que o texto está dizendo é que os filhos de uma família, você recebe do Senhor. É o Senhor quem dá os filhos. É o Senhor quem dá a próxima geração. E se é o Senhor quem dá essa próxima geração, aí nós precisamos questionar, ou podemos questionar, por que para alguns o Senhor dá e para outros não? Aí pertence a Ele. Veja que existe uma interpretação errada dos versos 3 a 5, onde, principalmente sobre o verso 5, quando fala, feliz o homem que enche deles a sua aljava, se referindo a figura de linguagem, né, como se filhos fossem flechas. Ele fala então, essa bolsa que a gente guarda a flecha, se ela se encher de flecha para a guerra, é ótimo. Então, feliz o homem que tiver vários filhos. E aí existe uma deturpação desse texto ao falar assim,
família e só é feliz quando tem filho. E quantos casais então são pressionados a ter filhos por um simples pensamento de que só existe família se tem filhos? E quantas famílias sofrem porque não receberam a herança do Senhor, mas são pressionadas pela sociedade? Percebe que isso tudo se reflete numa deturpação da palavra e que traz muito mais aflição e implica dizer que você tem condições de garantir algo sobre ter filhos ou não? Novamente estamos invertendo, colocando no homem, na mulher, o papel de algo que só pode ser garantido por Deus. Filhos são herança do Senhor, ou herança do Senhor são os filhos. É dádiva, é graça de Deus. Deus é quem dá os filhos, independente se de modo por meio de uma gestação natural, digamos assim, se veio por adoção, mas herança do Senhor são os filhos. É Ele quem dá. Alguns virão do ventre da mãe e carregarão a nossa genética. Outros virão por outra barriga, virão por outra gestação e não carregarão a nossa genética. Mas o tema de adoção ficaria para uma próxima pregação só pelo tamanho dele. Quando nós olhamos que nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós fomos adotados. O único filho gerado que tem a essência de Deus é Cristo Jesus. Todos nós somos filhos amados, mas adotados, acolhidos pelo amor que Deus teve conosco. Independente da condição que os filhos chegam num lar, eles são herança do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E veja que aqui ele está projetando um contexto importante da época para tentar provocar reflexão. Se você, um contexto muito mais rural do que urbano, num contexto onde a sociedade ela não tem as mesmas regras que nós temos hoje, as mesmas condições, o que seria de você isolado, longe de outras pessoas, com a sua casa, com os seus bens? O contexto ele está falando, olha, você sozinho tem a proteção, mas você com seus filhos é uma proteção maior. Por isso que o verso 5 vai falar que o homem vai ser feliz quando tiver muitos filhos, porque não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando ele tiver uma questão a ser resolvida, o fórum da época era a porta onde ficavam os sábios ali, onde ficavam os anciãos, e eles conduziam então esse sistema de justiça, e ali então, olha, você não vai chegar sozinho para defender a sua causa, você vai ter mais gente para te acompanhar nesse caminho. Forma de Deus, porque quem concedeu foi Deus, forma de Deus abençoar essa família, de dar proteção a essa família. De novo, dependência de Deus, porque quem fez com que essa aljava tivesse cheia foi Deus. Mas, além disso, num contexto de velhice, porque se nós pensarmos a flecha na mão do guerreiro, ela é lançada. Os filhos, então, portanto, eles são projetados, eles são lançados para um futuro. Feliz o homem que consegue ter, então, essa flecha para lançar no futuro. Isso significa que este presente, esta dádiva de Deus, ela não é nossa, ela não está apenas na nossa mão para que nós a
protejamos e guardemos, mas que nós a lancemos para que ela possa, como um instrumento certeiro, alcançar o mundo. E veja que ela vai alcançar o mundo com que valores? Com que princípios? Senão aqueles que nós damos a elas. Veja, portanto, que a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso sustento, tudo depende de Deus. E a única resposta que nós podemos dar a isto é que nós devemos suplicar, como diz o verso 4 do Salmo 126: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Porque como diz o Salmo 126, verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, nós entendemos, Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer um pão do fruto penoso do nosso trabalho, porque aos amados dele, ele os dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os nossos filhos, fruto do ventre, o nosso galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Pois feliz o homem que se enche deles e não será envergonhado quando os inimigos estiverem à porta. Que o Senhor possa nos orientar a sempre depender dele, e que qualquer filosofia que implique em nós não reconhecermos que nós somos nada, que ele é tudo, seja tirada da nossa mente. Vamos orar? Pai bendito, reconhecemos que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Não há mérito algum em nós, não há força, capacidade, condição alguma nossa que possa garantir ao Senhor Deus qualquer coisa no instante seguinte de nossas vidas. Reconhecemos que tudo vem de Tuas mãos, que nós dependemos do Senhor. E por isso, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor conforte o nosso coração, que o Senhor console, ó Pai, a nossa alma, que possamos, ó Pai, ter nosso espírito tranquilo diante do Senhor, que possamos, Pai, depender de fato de Ti, que tudo, ó Pai, que nos aflige, possamos deixar diante dos Teus pés e repousarmos, porque como filhos amados do Senhor, o Senhor nos dá graça, misericórdia e superabundante amor enquanto nós dormimos. Obrigado, Pai, por toda graça e amor, misericórdia e salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Encerramos assim o nosso culto, que possamos retornar aos nossos lares gratos por tudo aquilo que recebemos de forma tão bondosa de nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana debaixo da sua poderosa e bendita mão. Deus nos abençoe.